Olá, bem-vindos à aula sobre estratégia empresarial, estratégia de negócios, pensamento estratégico. Nosso objetivo hoje é trabalhar esses elementos fundamentais da estratégia, considerando as condições ambientais em que as corporações desenvolvem os seus negócios, a sua atividade de negócios, especialmente a relação delas com o meio ambiente e com as definições que a literatura nos traz dos processos, dos instrumentos, dos mecanismos de estratégia, estabelecendo sempre o conceito de que estratégia é um conceito relacional, é um processo que uma instituição, uma organização estabelece com outras organizações, que pode ser aplicado tanto no âmbito público, do governo, quando se estabelecem relações de poder com o mundo da política, e pode ser também um conceito aplicado no mundo corporativo, no mundo dos mercados, competitivos ou não, quando as empresas se relacionam através de vários mecanismos, instrumentos e processos na disputa por mercados, né? Inclusive, eventualmente, formando parcerias cooperativas para isso, em casos determinados. Então, eu vou colocar os nossos slides aqui, para a gente poder começar a detalhar esse tema. Vamos compartilhar a tela. Ok. Bom, o nosso material está baseado no material de referência que nós temos na nossa plataforma de ensino, evidentemente que eu acrescentei outros elementos fundamentais que eu julgo importantes para refletir sobre esse processo de formulação estratégica. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar com vocês são elementos preliminares nesse debate, né? Por que preliminares? Porque eles estabelecem um contorno, eles estabelecem qual é o campo de debate, de análise que a gente vai ter quando discute estratégia, né? Em primeiro lugar, a prática, aí olhando para o governo, né? Porque esse debate de estratégia tanto vale para o setor público quanto para o setor privado. E é evidente que as estratégias dos dois setores, elas são interdependentes, né? Elas se entrelaçam. Imaginem, por exemplo, uma empresa de tecnologia de comunicação, quando tem um processo disruptivo de transição tecnológica para uma nova forma de transmissão de dados, e o sistema de regulação público que define regras de competição, formação de preço, definição de custos, relação com os clientes, cadeia produtiva, ainda não está formado, não está sedimentado. Então, aí a estratégia pública e a estratégia privada têm uma função muito grande. Por isso que eu começo trabalhando com essas preliminares também no setor público. Infelizmente, a tradição do pensamento estratégico e de planejamento estratégico no governo, no Estado, ela é muito precária. Tradição brasileira que eu falo aqui, né? Nós temos uma longa tradição de planejamento do desenvolvimento econômico e social, especialmente na fase de transição da sociedade rural para a sociedade urbana brasileira, com a vinda de grandes plantas industriais, muitas delas multinacionais, especialmente no setor automotivo, dos anos 40, 50, especialmente nesse período, com a criação, inclusive, de instrumentos públicos de apoio a esse processo, como o BNDES, né? Mas é um planejamento que se caracteriza basicamente por definição de objetivos econômicos. Não é um planejamento estratégico do ponto de vista de construção de cenários de longo prazo, né? Isso é muito raro no Brasil. Então, alguns exemplos que eu coloquei aqui: falta de integração entre projetos ambientais do setor elétrico e infraestrutura, crises de abastecimento hídrico, o próprio combate à crise sanitária hoje. Nós identificamos em todas as ações do governo vários elementos em que o pensamento estratégico se demonstra muito frágil.
se evidencia muito pouco consolidado. Planejar estrategicamente é muito mais do que listar uma coleção de obras prioritárias, né? Muitas vezes a gente vê isso nos governos. Qual é o planejamento do prefeito, do presidente, do governador, do secretário de uma pasta de educação, por exemplo, ou de um ministro da saúde? É uma lista de tarefas, né? Isso não é essencialmente pensamento estratégico. O pensamento estratégico é muito mais complexo do que isso. Hoje, praticamente o pensamento, o planejamento estratégico na área pública se reduz ao plano plurianual, que é um plano interessante, necessário e importante, mas que está longe de representar a construção de um futuro, né? Inclusive porque ele é de médio prazo. O problema relacionado à nossa história também nos diz muito sobre em que estado a gente está hoje, né? Nós temos um viés estadocêntrico, a nossa cultura política, institucional no Brasil. O Estado é muito presente, né? Mais talvez do que devesse em relação a uma série de tarefas de construção do país que caberiam mais à sociedade, menos ao Estado. E é um viés muito autoritário, muito top-down, né? O nosso mundo empresarial e o nosso mundo privado não empresarial, da sociedade civil organizada, sempre foi muito dependente das ações do Estado. Isso cria também uma cultura de planejamento fraca, de sinalização, de projeção do futuro muito dependente do Estado. O nosso problema está relacionado também à nossa gestão pública. Qual é o modelo de gestão que nós construímos no Brasil? Que tipo de administração pública nós temos? Como ela funciona? Qual é a sua lógica interna? Né? Nós estamos caminhando para um nível crescente de maturidade institucional ou não? E, infelizmente, o que eu trago aqui é que a nossa marca de gestão pública é muito ainda caracterizada pela burocracia no sentido pejorativo desse termo, né? Porque existe o sentido positivo, que é de um sistema organizado, com regras, previsível, que funcione, mas existe uma visão negativa desse termo, que é processos excessivos, camadas sobrepostas de marcos regulatórios, demora para a solução dos problemas, né? É uma gestão legalista que é baseada muitas vezes no cumprimento estrito da lei e das regras, sem que haja margens para interpretações, para adaptações e para atualizações desse grande arcabouço legal. E nós temos em alguns setores da vida política, econômica e social milhares de leis, regras, tanto constitucionais quanto infraconstitucionais, formalista, né? Top-down, muitas vezes pré-weberiana, né? No sentido de ainda dominarem em várias áreas da administração práticas clientelistas, paternalistas, que misturam o que é patrimônio público com o patrimônio privado, de uma forma, inclusive, às vezes criminosa e condenável do ponto de vista republicano, né? O legado das reformas gerenciais que nós passamos no país nos anos 90, ele foi um avanço em muitas coisas, mas em relação a esse pensamento estratégico, ele não teve um legado tão consistente assim, né? O planejamento de resultados é importante, mas é insuficiente. Nós separamos a técnica e os métodos, que é um debate super importante, discutir metodologicamente como é que a gente faz isso, quais são os roteiros, o algoritmo, os passos, né? Mas nós separamos esse debate metodológico do debate de propósito e finalidade, e isso é um problema para quem pensa estrategicamente, porque não se trata só de ter a melhor metodologia, o melhor método para trabalhar no mundo corporativo ou no mundo estatal. Se trata também de saber qual é o futuro que nos interessa. Quem ganha, quem perde, e que, do ponto de vista ético, isso nos traz em termos de posicionamento. Grande parte dos problemas de coordenação infralegal, baixa eficiência no uso de recursos e implementação de políticas decorrem da fragilidade do nosso planejamento público. Então, o planejamento não é uma obra etérea de um grupo de iluminados trancado numa sala no Ministério em Brasília. Pelo menos não deveria ser. O planejamento, ele é uma forma de antecipação dos problemas e de uso racional de recursos e processos para gerar produtos, resultados e resolver problemas sociais, que são problemas públicos. Isso que é o planejamento, né? Então, planejar não é só fazer planos. Planejar é construir toda uma função pública que está relacionada à governabilidade, relacionada à administração da escassez.
Por exemplo, entre 2003 e 2010, só um trecho pequeno da nossa história, nós produzimos 30 planos setoriais no Brasil, na área da educação, na área da energia, do saneamento, da infraestrutura, da habitação. A pergunta é, qual é o balanço que se faz disso? Será que produzir um monte de planos setoriais e juntá-los é igual a fazer um plano estratégico de longo prazo e uma visão de futuro para o país? Onde nós queremos chegar daqui a 30 anos, 40 anos? Quais são as nossas grandes prioridades? Planejar é o conceito que precisa ser reinventado. Planejar é governar, governar é planejar. Hoje nós temos, infelizmente, uma dissociação disso. Aqueles que planejam, de fato, não governam. E aqueles que governam no dia a dia, enfrentando problemas e apagando incêndios, de fato não fazem planejamento e não seguiam por um planejamento de longo prazo. É uma espécie de esquizofrenia permanente, acumulativa, que não é de um governo, nem de uma ideologia. É uma tradição, é quase que uma variável do nosso DNA, da estrutura do Estado. A questão é como o governo se governa. É disso que trata a visão estratégica e o planejamento. Qual é a qualidade do processo decisório? Quem decide? Como decide? Com base em que critérios decide? Como é que as agendas são formadas? Qual é a direcionalidade do arranjo institucional de governo num país? Entendendo o Estado como um conceito amplo, envolvendo os 3 níveis federativos, o poder judiciário, o poder legislativo, quer dizer, para onde esse Estado vai? Mas, para o nosso debate aqui, do nosso curso, da nossa aula, a pergunta é essa: e no setor privado, no mundo corporativo, o pensamento estratégico, a formulação estratégica, o avanço de metodologias, técnicas, instrumentos, como é que ele está? É evidente que o mundo corporativo, especialmente as grandes empresas transnacionais, avançaram muito nos processos de cenarização, de previsão, de planejamento estratégico, ao ponto, inclusive, de muitas metodologias que surgiram no mundo privado são adotadas hoje no governo. O próprio Balance Scorecard, que é um quadro balanceado de indicadores para trazer a estratégia para o dia a dia da organização, que hoje é muito utilizado no setor público, ele surgiu no setor privado. Mas as perguntas que cabem nesse momento, elas são instigantes, né? A maioria das empresas fazem planejamento estratégico ou só médias e grandes empresas? E a gente sabe que o maior número de empresas são empresas pequenas, empresas familiares, empresas médias. Às vezes parece muito inacessível a uma empresa pequena o domínio de técnicas, de metodologias. E nós vamos discutir que isso, na verdade, é um falso dilema. Porque o planejamento, antes de dominar uma técnica sofisticada, um algoritmo muito complexo, um programa de computador caro, um modelo econométrico, ele é, antes disso tudo, uma forma de pensar, uma postura gerencial, uma visão de mundo. E isso o pequeno e médio empresário podem ter. A maioria dos planejamentos tem sucesso ou são só formais? No mundo corporativo, a gente pode contar nos dedos, talvez, as empresas que têm um planejamento bem sucedido. Por N motivos. Às vezes é um problema da conjuntura, às vezes é um problema de competência e capacitação dos gestores, ou dos acionistas, ou dos proprietários, ou dos gerentes, ou dos quadros intermediários da empresa. Os gestores, acionistas e proprietários são capacitados para se envolver na formulação da estratégia? Ou eles estão tão envolvidos na sobrevivência imediata do negócio que não lhes resta tempo nem condições de autocapacitação para trabalhar questões mais complexas? Nossos cenários de planejamento são de 30 anos, de 10 anos ou de 2 anos? Ou não são cenários algum, não há cenários de planejamento? Então, isso é um problema, né? E, por fim, por que é tão difícil gerenciar e implementar uma estratégia vitoriosa? O que impede o mundo corporativo, de um modo geral? Eu sei que isso muda de setor para setor, não dá para comparar, por exemplo, o setor energético do setor automotivo, de uma área de serviços, por exemplo. As empresas adotam várias ferramentas de forma diferenciada, mas, de um modo geral, por que é difícil implementar uma estratégia que seja bem sucedida, que seja vitoriosa de planejamento? Então, essas perguntas nós precisamos, talvez não achar a resposta definitiva, mas precisamos nos questionar, porque é dessa reflexão
que pode surgir elementos de superação, de ensaio para o futuro. O primeiro conceito que o nosso material traz e que eu coloco aqui para reflexão nossa é nessa referência bibliográfica, onde o autor se pergunta o que é estratégia? E ele responde de uma forma bem direta. Vou usar, inclusive, o marca-texto. Planejamento estratégico não serve para a pequena empresa, mas apenas para as grandes que podem ter vários técnicos especializados encarregados de sua formulação. Para que devo pensar em planejar se tudo está mudando tão rápido? Não tenho tempo para fazer planos, prefiro ir direto à ação. Então, é uma forma do autor colocado aqui dizer bem diretamente que esse senso comum é que precisa ser questionado. Né? Esse senso comum, que infelizmente é majoritário, precisa ser mudado. E é uma mudança difícil, porque é uma mudança de, a gente fala na linguagem mais empresarial, de gestão, de mindset, né? De estrutura mental, de cultura mental, de forma de percepção da realidade, de interpretação da realidade. De acordo com Costa, a gestão estratégica pode ser descrita como um processo de transformação organizacional, voltado para o futuro, evidentemente, né? Isso é bem intuitivo, liderado, conduzido e executado pela alta administração da entidade, com a colaboração da média gerência, dos supervisores, dos funcionários e dos demais colaboradores. E a referência do Quinn, que é um autor também importante na área, ele traz a origem dessa palavra, que vem do grego strategos, que deu origem ao termo estratégia. Referia-se a um papel do general comandando um exército, então o strategos era o comandante do exército, então da ideia de alta direção, de responsabilidade superior. Posteriormente passou a significar a arte do general, ou seja, as habilidades psicológicas, comportamentais, as atitudes, né, com as quais se exercia o seu papel. E depois, ainda no tempo de Péricles, na antiga Grécia, né, 450 a.C., passou a significar habilidades gerenciais, administração, liderança, oratória e poder. Então, vejam em que campo de debate a gente está colocado nesse assunto de estratégia, planejamento estratégico, pensamento estratégico. É o debate da administração, da liderança, da oratória e do poder. Isso desde a tradição grega, que deu origem à própria palavra, né? Nós temos uma outra tradição, que é a tradição chinesa, de uma outra obra de referência, que até hoje é usada em cursos de MBA, em cursos avançados de planejamento, que é a arte da guerra, né? Do Sun Tzu. Pode ser considerada a primeira referência obrigatória. A tese central é de que se pode evitar a guerra se for possível desenvolver uma estratégia correta antes de começar a batalha. Então, o que é a essência da arte da guerra? A essência da arte da guerra é a ideia de que você pode atingir seus objetivos estratégicos na sua relação com os seus parceiros, fornecedores, com os clientes e concorrentes, trabalhando no ambiente, no ecossistema em que a empresa está inserida, com o menor custo possível, com as estratégias mais dissuasórias possíveis, com um tipo de eficiência no uso dos recursos que vai otimizar a capacidade da empresa não só em sobreviver em conjunturas adversas, mas conquistar novos mercados, se expandir e garantir os fundamentos da sua competitividade, que não é só custo e preço e qualidade, é muito mais do que isso. E aqui a frase do Quinn, né? Sobre a origem ainda desse conceito. É o padrão ou plano que integra as principais metas políticas, é uma sequência de ações, isso é um conceito importante. Uma estratégia nunca é um raio no céu azul, nunca é um fator isolado, é uma estratégia que se encadeia, que tem relações de precedência e consequências no tempo, no espaço, né? Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma organização para uma postura singular e viável, com base em suas competências e deficiências internas relativas, mudanças no meio ambiente antecipadas e providências contingentes
realizadas por oponentes inteligentes. Então, ele introduz aqui o tema de que a estratégia, a boa estratégia, ela sempre se antecipa ao comportamento do oponente e ela é resultado da interação entre o que a empresa faz, o que a organização faz, usando os recursos que tem, interagindo com os seus concorrentes, né? Então, é uma ampliação do conceito. E aqui eu trouxe para vocês outros autores igualmente importantes, né, para trabalhar conceitos um pouco diferentes, mas que vão construindo assim esse mosaico de um conceito mais completo, né? Vocês vão perceber que não existe um conceito verdadeiro de estratégia, porque essa é uma palavra tão elástica, tão abrangente e que traz uma polissemia, né, um sentido de múltiplos significados tão grande que o conceito ele deve ser construído quase que empiricamente, a partir de alguns elementos-chave, do ponto de vista mais teórico, mas aplicado em cada caso concreto. Então, o que o Peter Drucker diz? Estratégia é a análise da situação presente e sua mudança, se necessário, incorporada na estratégia, está a definição de recursos atuais e necessários. Então, traz o tema da relação situacional. O Chandler é uma outra referência nessa área. Estratégia é o determinante das metas básicas de longo prazo de uma empresa e a adoção dos cursos de ação e alocação de recursos necessários para atingir essas metas. O Ansoff, que é outra referência básica em qualquer texto de estratégia na literatura clássica sobre o tema. Estratégia é uma regra para tomar decisões, determinadas pelo escopo do produto / mercado, pelo vetor de crescimento, pela vantagem competitiva e pela sinergia. Então, o Ansoff aqui nos traz um conceito importante de heurística, né, de protocolo, de regra de tomada de decisão, como uma base da estratégia. O Steiner e o Miner. Estratégia é o estabelecimento da missão da companhia, ou seja, aqui já tem uma palavra mais clássica que a gente vai ver depois, definição de objetivos para a organização à luz de forças internas e externas, formulação de políticas específicas e estratégias para alcançar os objetivos e assegurar sua implementação, de forma que os objetivos básicos e propósitos da organização sejam alcançados. Então, nós temos vários conceitos, né? E eu queria trazer agora para vocês a figura desse professor aqui. Esse professor é um professor canadense chamado Henry Mintzberg, que tem um livro que eu recomendo a todos, já existe uma edição em português, chamado A Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico. Esse é um livro final dos anos 80, início dos anos 90, mas é um livro extremamente importante, porque ele foi um autor que conseguiu sistematizar todos os erros que as grandes corporações internacionais cometeram nos anos 80 e parte dos anos 90 sobre a questão, em edições mais atualizadas da obra dele, em relação à execução e à metodologia de planejamento estratégico. Então, o que o Mintzberg vai dizer? O planejamento é bom se ele tem sucesso, e a sociedade é má se ele fracassa. Isso é ele falando do planejamento estratégico da época, criticando ele, né? É porque os planejadores não conseguem aprender com a experiência. É preciso cometer erros e o planejamento não pode ser um deles. Então, o centro da crítica do Mintzberg ao planejamento convencional, tradicional, era a rigidez, a falta de flexibilidade das metodologias que eram adotadas. A formação da estratégia é um processo complexo, interativo e evolucionário, quer dizer, incremental, vai se construindo em camadas, em etapas sucessivas, combinando o raciocínio intuitivo e analítico. Então, ele introduz um tema na discussão da estratégia, na formulação da estratégia, que é a intuição, que é um tema absolutamente complexo, porque ela não se guia só por parâmetros racionais, previsíveis. A intuição, muitas vezes, vem de variáveis ligadas a fatores emocionais, fatores culturais, fatores ideológicos, experiência pessoal, né?
Então, mas o Mintzberg traz isso para a formulação estratégica. O planejamento só funciona como uma projeção da estratégia atual, como uma mudança incremental. O plano formal não estimula a criatividade, nem a formação de uma estratégia. Então, é basicamente isso que eu estou dizendo, né? Que o planejamento, na visão dele, tinha que passar por uma grande revolução. E ele chegava ao ponto de dizer que essas duas palavras, planejamento e estratégia, eram uma contradição. Porque ou você planejava e matava a estratégia, ou você tinha estratégia e não usava aqueles métodos de planejamento rígidos e pouco flexíveis, adaptáveis a uma mudança da realidade. A gente tem que lembrar que o Mintz escreve num contexto de rápidas transformações tecnológicas, de superação das últimas crises do petróleo, de globalização financeira muito grande, de início da transformação digital no mundo. E ele vai refletir isso, ele vai dizer, olha, esse novo mundo precisa de uma nova visão de estratégia de planejamento. E aí tem o livro famoso dele, né, onde ele faz o mapeamento das escolas de planejamento. A escola de desenho, a própria escola de planejamento, a escola de posicionamento, que é muito marcada pela presença do Michael Porter, que é outra literatura, é outra referência importante, a escola empreendedora, a escola cognitiva, valorizando March e Simon, né, que são dois grandes teóricos importantes que vão colocar limites à capacidade de conhecimento, à cognição, à racionalidade, dizendo que o conhecimento da estratégia e a formulação de cenários depende também de variáveis não racionais, né, intuitivas, e que há um limite. A escola de aprendizado, com o Prahalad e o Hamel, a escola do poder, a escola cultural, a escola ambiental e a escola da configuração. Então, em cada escola, nessa tabela aqui, há palavras-chave que nos identificam qual é a ênfase que determinada escola dá para o processo de planejamento. É uma divisão didática, no mundo real, isso acontece de uma forma bem mais mesclada, mais misturada, né? Mas seguindo aqui a crítica do Mintzberg, né, no livro The Rise and Fall of Strategic Planning, que é de 94, ele coloca o seguinte: a visão é melhor do que o planejamento. Plano é análise, estratégia é síntese, e é síntese criativa. Então, vocês vejam que ele contrapõe a atividade de planejamento com a atividade de formulação estratégica, como se houvesse uma fratura, uma separação entre esses dois universos. O plano reforça o controle e não o compromisso dos gerentes. Compromisso vem de uma postura pessoal. É quase que uma dimensão intuitiva, emocional, cultural. E o plano vem da dimensão racional, analítica, que é mais fria, calculista, né? O plano é uma armadilha ao fazer previsões. Ele fazia essa crítica, né? De fato, um planejamento rígido, ele monta um cenário só. E ele meio que ignora variáveis e possibilidades de construção de novos cenários. A formalização da estratégia do plano é um erro, porque ele dizia que a estratégia real nunca era a estratégia formulada, mas era uma estratégia emergente, que emergia do contato do plano formal com o mundo real. E nesse contato entre o plano estratégico da empresa e o mundo real, geralmente quem ganha é o mundo. Quer dizer, a força da realidade é sempre maior que os melhores planos. E ele vai dizer que a gente deve abandonar o planejamento? Não. O Mintzberg diz que a gente tem que mudar a nossa forma de planejar, para que essas novas metodologias, essa nova visão, essa nova postura de planejamento, ela incorpore a surpresa, a incerteza, a imprevisibilidade, a capacidade de improvisação, a capacidade de prontidão, como variáveis fundamentais da própria metodologia, e não como exceções, né? Mas quase como regra. O plano reforça a análise, enquanto a estratégia valoriza a síntese e aprendizagem. O plano não estimula a visão periférica ou lateral para novos negócios e oportunidades. O plano simplifica demais problemas complexos, reduzindo ambiguidades. O mundo real está cheio de dúvidas, de ambiguidades, de incertezas.
E o Mintzberg sabia disso. A crítica de Mintzberg continua, então, com uma afirmação positiva. Então, ele sai de uma visão negativa e passa por uma crítica positiva ao planejamento. E aí ele pergunta e responde: quando é que o planejamento pode dar certo? Pode dar certo quando existem condições facilitadoras. Por exemplo, do ponto de vista tecnológico, capital disponível, do ponto de vista da escala da empresa, o grande porte facilita o processo de planejamento. Se há uma maturidade do ponto de vista de consolidação do modelo de negócio, se há um controle externo que pode favorecer, ou por regulação, ou por imposição legal, o processo de planejamento. Condições necessárias. Quando o ambiente é mais estável, o planejamento ele tem mais chance de sucesso. Os planos são excelentes meios de comunicação. O planejamento em si é um processo comunicativo, né? O Balance Scorecard, o BSC, ele surgiu em parte pela necessidade da alta direção comunicar objetivos estratégicos a todos os níveis da organização, né? Planos como instrumentos de controle, planejadores são descobridores da estratégia, mais do que definidores. Os planejadores eles são bons em ter insights sobre estratégias possíveis, né? Planejadores são analistas, o que tem uma utilidade muito grande para a empresa, para entender o que está acontecendo na conjuntura. O problema depois é fazer a síntese, e a síntese é criativa, e aí o plano tem que se tornar estratégia, é isso que ele dizia. Os planejadores são catalisadores, né? São hubs, são promotores dessa reflexão. E, finalmente, o plano deve combinar a formalização analítica, mental, calculista, racional, da visão mais tradicional, com a visão mais intuitiva, exploratória, incremental, experimental, que trabalha com a ideia de prototipação das estratégias, de uma visão mais moderna. Por quê? Porque essa segunda visão está mais adaptada a uma conjuntura de mercado, tanto do setor público quanto privado, que nós temos hoje, especialmente depois dos anos 90 para cá, que é de alta ebulição tecnológica, transformações digitais, crises institucionais por conta dessas transformações do sistema produtivo, né? Então, precisa renovar as metodologias de planejamento. E aí a gente vai trabalhar com os 5 P's, né, do Mintzberg. O que são esses 5 P's? Plan, ploy, que seria manobra, né, ou barganha, estratagema, simulacro, simulação. Pattern, que é o comportamento efetivo, a ação verificada, a postura na prática, um padrão. Position, que tem a ver com a localização da corporação no ambiente, qual é o seu nicho de atuação, o seu lugar. Perspective, que é a cultura interna, o modelo decisório, a visão de mundo. E esses 5 elementos, ele disse que seriam a base para uma renovação do processo de visão estratégica, de formulação estratégica. Então, a estratégia, ela não passa a ser mais uma atitude pré-fixada deliberadamente pela alta direção ou pela equipe de planejamento. A estratégia é aquilo que emerge do que a empresa quer fazer, da sua visão e missão, e do confronto disso com a realidade, que traz concorrentes, que traz transformações, que traz demandas, que traz ação do Estado, né? E a escola de aprendizagem vai ser uma escola muito funcional, muito adaptada para essa reflexão, porque vê o processo de estratégia como um processo de erro e aprendizagem, experimentação e aprendizagem constante, né? Não num processo circular, estacionário, mas num processo de espiral evolucionária. E também porque esse tipo de planejamento, que eu acrescentei as críticas do Ansoff, ele era um planejamento tradicional que levava muito tempo, o custo dos erros era muito alto, e ele tinha sempre uma ação retardatária, não era tempestivo, agia depois que o problema se instaurava, né? Então, essa é uma crítica muito pesada à formulação tradicional de planejamento. A estratégia é um plano, ou seja, um curso de ação deliberadamente concebido para atingir determinados objetivos. Essa é a visão do primeiro P, do Mintzberg. A estratégia é um pretexto, quando assume contornos de um blefe, uma manobra concebida para enganar um concorrente ou competidor. Então, aí são as estratégias, muitas vezes, comunicacionais da empresa.
A estratégia é um padrão quando ações ou abordagens distintas se fundem, emergindo daí um padrão de comportamento, o qual resulta na estratégia de uma empresa. A estratégia é uma posição na medida em que é uma maneira de colocar ou posicionar a organização dentro do seu ambiente. E a estratégia é uma perspectiva, pois seu conteúdo exprime a forma da organização ver o mundo, enfatizando determinados aspectos do negócio, da cultura ou da ideologia da organização. Então é isso, né? Essas 5 questões todas juntas, de forma sinérgica, plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva, era a base da crítica que o Mintzberg fazia. E que, de um modo geral, está formalizada nesse desenho. Nós temos um plano formal, o plano da estratégia convencional, aquela que ele criticava, né? Isso estava relacionado a uma estratégia pretendida, a um caminho, um curso de ação pretendido, em relação, por exemplo, ao lançamento de novo produto, a um combate de preço com o concorrente, a uma transformação tecnológica, a uma fidelização do cliente, por exemplo. Essa estratégia pretendida, em contato com o mundo real, de incertezas e mudanças, que traz uma estratégia emergente, subentendida, e uma estratégia não realizada, quer dizer, as renúncias que a empresa faz, as não opções, e que aponta sempre para novas competências, isso tudo vai resultar numa estratégia realizada real, concreta, que não é estratégia formal, mas que é uma estratégia emergente, composta desse choque de paradoxos, de contradições, que, afinal de contas, move a direção de futuro da empresa, ou para o sucesso, para o êxito, para a consolidação, ou para o fracasso, para a diminuição, para uma eventual aquisição, compra ou fusão pelos seus concorrentes, ou pela simples extinção, como acontece muito em disrupções tecnológicas, né? Então, seguindo a discussão sobre a origem e os conceitos dessa estratégia e planejamento estratégico, o que o texto nos traz aqui como uma literatura vinculada ao Ansoff, uma citação desse autor? Aqui uma aspas da fala dele, né? As regras e diretrizes para a decisão que orientam o processo de desenvolvimento da organização. Permitem que a empresa se desenvolva e persiga os objetivos considerando as relações e as condições com o ambiente. Isso é presente em toda a abordagem que o Ansoff faz, né? A estratégia tem muito a ver no ponto em que a empresa se relaciona com o ambiente, sendo que o ambiente é onde convivem, povoam os concorrentes, os parceiros, a cadeia produtiva, a montante, a jusante, os fornecedores, as ações regulatórias do Estado, né? A interação público-privada. O Andrews vai definir a estratégia como um padrão de objetivos, políticas e planos. É uma definição mais formal, né? Mas o importante é que ele coloca a ideia de que a formulação estratégica, eu coloquei aqui, envolve todos os segmentos que compõem a organização. Credores, clientes, diretores, empregados, governo, as agências várias do governo, os acionistas, os fornecedores, sindicatos e a comunidade. É uma visão mais holística de planejamento estratégico, uma visão mais inclusiva. A fala dele aqui, estratégias empresarial é o padrão de decisões que determina e revela os objetivos, os propósitos e as metas, quer dizer, a parte normativa, produz os principais políticas e planos, que é a parte de implementação operacional, para alcançar metas, define áreas de negócio, então é uma visão mais prospectiva de médio e longo prazo, em que a empresa irá atuar, o tipo de organização econômica e humana que é ou pretende ser, então vocês vejam que aqui aparece a ideia de cenário, de desejo futuro, de objetivo, a natureza e a natureza da contribuição econômica e não econômica que pretende fazer a seus acionistas, empregados, clientes e comunidades, né? O conjunto básico aqui de... Então, vocês vejam que da definição inicial que ele tinha lá atrás, é uma sofisticação considerável, né?
do planejamento estratégico como uma visão de futuro envolvente, compreensiva, né? Que envolve vários atores desse processo. E aqui eu trago para a gente olhar e refletir sobre isso o modelo clássico do Porter, né? O modelo do diamante. O que o Porter diz? O Porter diz que a vantagem competitiva, a estratégia competitiva das empresas, né? Ela está submetida a um conjunto de influências concomitantes, simultâneas. Eu tenho a ameaça de novos entrantes, ou seja, concorrentes que estão querendo entrar nesse mercado onde eu estou atuando. Para isso, é importantíssimo identificar as economias de escala, as desvantagens de custo, a diferenciação do produto, os canais de distribuição e as barreiras legais e governamentais. Cada variável dessas compõe um modelo que me ajuda a entender o que está acontecendo em relação à ameaça de novos concorrentes que estão querendo entrar nesse mercado. Porque isso são barreiras de entrada que podem preservar as minhas margens de lucro, o meu share, a minha fatia de mercado, ou podem ameaçá-las no curto e no médio prazo. Outro elemento, o poder dos fornecedores, poder de barganha, né, de negociação. O poder dos compradores, na outra ponta, né, a jusante, sensibilidade ao preço, custo da compra, lucratividade, importância da qualidade, tamanho e concentração, custo de mudança, informação, integração para trás, quer dizer, os 4 P's do marketing, né? Estão aqui, muitos deles. Os substitutos, os eventuais produtos e serviços que a evolução tecnológica vai criando progressiva e de forma inexorável, que vão afetar o consumo do meu produto, do meu serviço. Por isso que as empresas que investem em inovação pesado, elas têm vantagens competitivas estruturais. Elas pagam melhores salários, elas exportam mais, elas têm mais condições de enfrentar a concorrência. Porque elas sempre estão incorporando aos seus produtos, se antecipando a vantagens e a elementos, né, características dos produtos, funcionalidades que vão atender novos problemas, novas demandas dos consumidores. E, por fim, a rivalidade interna, né? Dentro do próprio mercado. Como é que está operando? Como é que esse mercado funciona em termos de concentração, de diferenciação, de excesso de capacidade, de alavancagem operacional, de crescimento, de sazonalidade da demanda, de barreiras de saída, né? Porque, às vezes, o custo para sair de um mercado, abandonar uma linha de produção, um canal de distribuição e ir para outro mercado, outro tipo de produto, de modelo de negócio, é um custo proibitivo, é um custo que inviabiliza, às vezes, a mudança. Então, esse modelo, também conhecido como o diamante do Porter, né, ainda hoje ele é válido, porque ele sintetiza essas grandes questões que influenciam a formulação da estratégia. Eu tenho que saber quem são os meus concorrentes, como é que se comportam meus consumidores, como é que se comportam meus fornecedores, como é que o meu mercado interno funciona em relação aos que já estão operando dentro do mercado, e, por fim, qual é a possibilidade atual e futura de produtos substitutos ameaçarem o meu posicionamento, né? Uma outra técnica muito utilizada é o famoso SWOT, né? Ou FOFA, né? Fraquezas e oportunidades, fortalezas e ameaças, né? Eu tenho aqui, evidentemente, uma simplificação do SWOT. A gente pode ter vários modelos do SWOT, inclusive com ponderações para as variáveis e depois o cruzamento delas para sugerir estratégias internas e externas, né? Mas é importante saber, em linhas gerais, que do ponto de vista interno, onde eu tenho os pontos fortes e os pontos fracos, né? Strengths e weakness, eu tenho um conjunto de variáveis que vão ser cruzadas com as ameaças externas. Essas ameaças externas, elas dizem respeito a oportunidades e a ameaças compondo análise externa. O importante, pessoal, é que vocês entendam o cruzamento dessas dimensões. Então, por exemplo, quando eu tenho uma comparação, uma compatibilização, uma visão comparativa dos pontos fortes da organização com as oportunidades,
É evidente que aqui eu tenho uma zona, uma área, que deve prender a minha atenção para o meu foco estratégico. Tirar o máximo partido dos pontos fortes para aproveitar ao máximo as oportunidades detectadas. É nesse quadrante aqui, de pontos fortes e oportunidades, que eu visualizo os insights mais favoráveis para um progresso estratégico. Do outro lado, onde eu tenho um cruzamento entre os pontos fracos da minha organização e as ameaças, é exatamente o contrário, né? Eu tenho uma percepção de que exatamente nesse quadrante estão as minhas debilidades. E essas debilidades estão associadas a estratégias que eu tenho que desenvolver para minimizar ou ultrapassar pontos fracos, na medida que for possível, e enfrentar essas ameaças internas. Por exemplo, se eu tenho um baixo investimento em inovação e trabalho no mercado de alta tecnologia, na área de TI, por exemplo, tecnologia de informação, e se eu tenho uma ameaça vinda de novos padrões de mercado estabelecidos por avanços muito grandes de inovação, por exemplo, miniaturização de equipamentos, ou aumento da velocidade de processamento de determinados dispositivos, e a minha empresa não tem parcerias estratégicas ou não tem investimento em inovação para fazer frente a esse tipo de ameaça, então aqui eu tenho um ponto de atenção que eu tenho que analisar. Um outro modelo muito usado pelos bancos que financiam as empresas é o quadro lógico, né? O quadro lógico, ele traz uma organização didática bem interessante, né? Na primeira linha, que eu tenho a descrição dos vários componentes do quadro lógico, né? Está colocado aqui, nessa dimensão aqui, onde eu estou fazendo uma sinalização no quadro. Depois, na segunda coluna, os indicadores, os meios de verificação e os pressupostos. Fundamental nesse modelo aqui são os pressupostos. Então, o que eu tenho? No início, o planejamento estratégico, a visão estratégica, vai formular os objetivos. Os objetivos estratégicos sempre estão vinculados ao impacto nos problemas. Então, se eu tenho um problema na área de marketing, na área de fornecimento, na área de suprimento de energia, na área de canais de distribuição, esses problemas têm que ser identificados, mapeados, as causas deles têm que ser descobertas, identificadas, e é desses problemas que eu vou construir, inclusive, a minha visão e minha missão corporativa, empresarial. E os impactos nesses problemas é que vão me dizer isso. Agora, esses impactos, eles precisam estar desdobrados em resultados, né? Esses resultados, eles são uma consequência lógica do alcance daqueles objetivos superiores. Os componentes nesse modelo são as atividades que eu tenho que executar para atingir os resultados. E as atividades são a base operacional de implementação do plano estratégico. Então, vocês vejam que as atividades, os componentes, os resultados e os impactos ligados aos objetivos têm que ter indicadores, tem que ter meios de verificação, que são os documentos ou as fontes de informação que eu vou comprovar, são as famosas evidências, né? A gente fala muito hoje em políticas públicas e estratégias, né, baseadas em evidências, e os pressupostos são condições externas que eu tenho que ter para garantir que, se eu executar essas atividades com base nesses indicadores de resultado e checar isso nessas evidências, junto com esses pressupostos, por exemplo, disponibilidade orçamentária, o cumprimento do cronograma, eu vou ir para a etapa posterior, que é a atuação aqui desses componentes. E assim, tem uma lógica de interpretação vertical e uma lógica de interpretação horizontal, né? Que é muito importante para o processo de planejamento. Esse outro modelo
é o modelo mais simples de construção de formulação estratégica, né? O famoso PDCA, né? Plan, planejar, agir, implementar o projeto, controlar, monitorar, aprender com lições sobre erros e fracassos e agir corretivamente, né? Então, na fase de planejamento, a gente tem a definição das metas, a determinação dos métodos, como eu vou alcançar essas metas. Na fase da execução, eu tenho toda a parte de capacitação, de treinamento, a própria implementação das operações, das ações, dos projetos, dos programas que estão associados à minha estratégia. Em seguida, eu tenho a verificação da avaliação, do monitoramento e, a partir do aprendizado, entendendo aqui na escola de aprendizagem, por exemplo, como processo de implementação do plano como aprendizagem constante, eu vou ter a correção das falhas e isso vai rodar de novo. E esse processo, como eu falei, deve ser uma circular espiral evolucionária e não estacionária, né? Porque ele deve conduzir a níveis crescentes de elaboração, né? Aqui eu tenho a mesma forma de descrição desse modelo, só que de uma forma mais linear, né? Estabelecendo metas, procedimentos operacionais, executando, verificando e fazendo ações corretivas, né? Essas estatísticas que eu extraí da literatura sobre o Balance Scorecard, né? Uma literatura recente, eu vou depois colocar referências na bibliografia da nossa plataforma, ele revela alguns dados bem interessantes e preocupantes sobre aquela pergunta que eu fiz lá no começo de como está o planejamento, a visão, a formulação estratégica no mundo corporativo, nas organizações, né? Somente 5% do nível operacional compreende a visão de futuro. São empresas no mundo todo, né? Pesquisando o conjunto muito grande de uma amostra bem representativa. Isso aqui em relação à visão, né? 5% só do nível operacional, ou seja, da base de implementação, aqueles que de fato executam a missão e a visão da empresa, gerando produtos e serviços, está lá no chão de fábrica, na linha de montagem, né? Na área de serviços, de vendas. Em relação à gestão da estratégia, somente 32% das organizações brasileiras possuem mecanismos eficazes de monitoramento e controle da sua evolução. Quer dizer, menos que um terço, né? Em relação aos recursos mobilizados para a estratégia, essa estatística traz um dado interessante. 78% das empresas brasileiras não vinculam o orçamento com a estratégia. Quer dizer, o orçamento ainda é tratado de uma forma burocrática, convencional, bem mecânica, estanque, sem trabalhar com cenários, sem trabalhar com uma visão mais intuitiva, mais criativa, mais sintética, menos analítica, né? E enquanto a estratégia é exatamente o contrário disso. Só que qual é o problema disso? O problema é que se eu tenho uma formulação estratégica teoricamente bem feita, em termos de clareza e objetividade da missão da empresa, da visão de futuro, dos objetivos estratégicos, dos projetos estratégicos, mas não tenho isso traduzido na gestão orçamentária, na priorização de onde colocar os recursos da empresa, de custeio, de capital, de investimento, eu tenho um processo de total esquizofrenia. E essa estatística diz exatamente isso, em relação a empresas brasileiras aqui, né? Quase 80% delas não vinculam a elaboração do orçamento com a estratégia. Em relação a pessoas, mais de 75% das organizações brasileiras não vinculam incentivos e remuneração com a estratégia. Então é evidente que toda a visão mais moderna de gestão estratégica, de planejamento estratégico, envolve o componente humano, envolve a capacitação, envolve um novo tipo de mindset, de perfil profissional. Se eu tenho uma situação em que 75% das organizações não vinculam incentivos ao desempenho, por exemplo, a remuneração, o reconhecimento, com a execução e o alcance de objetivos estratégicos, eu também tenho um problema, né? Tenho um problema de fratura entre uma gestão estratégica de pessoal e uma gestão estratégica da empresa como um todo. Em relação à gestão da estratégia, 85% dos executivos gastam
menos de 1 hora por mês discutindo temas estratégicos. É aquilo que a gente falava da mudança de postura, comportamentos culturais e a submissão, às vezes, na lógica do dia a dia, às urgências e não às importâncias. Isso provoca um processo de descasamento entre a dedicação que eu tenho, ou deveria ter, à formulação estratégica, o que vai provocar perda de competitividade por ineficiência no processo de planejamento. E em relação à implementação, né, nós temos que é uma grande falha, um grande déficit de implementação de estratégia. 90% das organizações falham na implementação da estratégia, ou seja, se a gente for comparar ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, uma estratégia de longo prazo, quais são os objetivos declarados e os objetivos previstos, eu não vou encontrar paralelo. E foi para atacar esse problema de um planejamento mais rígido e mais tradicional que o Kaplan e o Norton, né, que são 2 grandes ícones da área de planejamento e que hoje não só no ambiente privado, mas também no ambiente público são referência, trabalharam e criaram as bases do que a gente conhece hoje por esse quadro balanceado de indicadores, né, BSC. Eles levantam aqui 5 questões importantes para debater como que uma organização pode se orientar para um objetivo estratégico. Tradução, alinhamento, mobilização de lideranças, processo contínuo e distribuição de tarefas. Vou ver rapidamente o que é cada um deles. Do ponto de vista da tradução, existe uma figura central que é o mapa estratégico. O mapa estratégico é o centro dessa metodologia, onde são colocados nas várias perspectivas do cliente, de formação, de sustentabilidade, quais são os objetivos fundamentais, os indicadores, a descrição desses objetivos e, fundamentalmente, qual é a relação de causalidade, de precedência e consequência entre cada uma dessas perspectivas e cada um desses objetivos que estão dentro das perspectivas. Porque a função do mapa é mostrar que o conjunto de objetivos que compõem a estratégia da organização e que estão direcionados na visão e na missão, eles estão vinculados por relações de causa e efeito. Se essas relações de causa e efeito não puderem ser identificadas no mapa estratégico, é evidente que há algum erro de construção, ou um erro cognitivo, ou um erro de uma disfunção na base de dados, ou de percepção, ou algum tipo de cegueira situacional, de ponto cego, que pode comprometer a construção disso. O painel de medição composto por indicadores estratégicos, que é o próprio mapa, né, com as metas e iniciativas estratégicas. Essa é a tradução da estratégia para o conjunto operacional de atividades da empresa. A parte de alinhamento fala das sinergias entre as áreas de apoio e as áreas finalísticas, que é outro ponto de rompimento da estratégia, quando a área fim e a área meio não só não se comunicam, mas rivalizam, disputam de uma forma predatória e às vezes perversa os poucos recursos disponíveis na organização, e não há um sentido funcional de compromisso, muitas vezes, das áreas meio, que não se reconhecem no produto final da empresa ou no serviço. Isso tem que ser atacado pelo gestor com uma visão estratégica mais sofisticada, mais avançada, né? Nesse item aqui da tarefa de todos, eu tenho trabalhar a consciência da estratégia, a percepção e o compromisso de que isso é importante, a comunicação disso para todas as partes envolvidas na empresa e fora da empresa, inclusive, na cadeia produtiva, a avaliação de desempenho das equipes, então é evidente que se não houver avaliação, não há geração de resultados e compromisso. Eu tenho que mobilizar lideranças em relação à visão e à estratégia, aqui não é só do ponto de vista de conhecimento, habilidades e atitudes, mas é de compromisso pessoal pelo exemplo e pela conduta dos gerentes das camadas intermediárias, e eu tenho a ideia de que isso é um processo contínuo. Macro processo de gestão, gerenciamento das iniciativas estratégicas, tem que ter um sistema, uma plataforma de gestão do conhecimento para isso, um alinhamento da estratégia com os processos, um vínculo entre o orçamento e a estratégia,
um processo de aprendizado e um sistema de informação. Então, vocês vejam que aqui a gente já visualiza o porquê que o Balance Scorecard se tornou tão difundido, porque ele é uma ferramenta extremamente simples, com uma coerência, uma lógica interna, e que faz sentido para dar conta dos erros e das lacunas daquele estilo convencional, bastante rígido de planejamento que o próprio Mintzberg critica. Então, gente, com esse mapa estratégico do Kaplan e do Norton, que colocam esses elementos fundamentais, a gente vai encerrando a aula de hoje, e na próxima aula a gente retoma esses elementos mais fundamentais da estratégia. Obrigado a todos, um abraço.